Mamilo verde. É mamífero verde. A She-Hulk. Bobagem que você tá falando, Ruas. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem estiver vendo aqui. Como vai? Tudo bom? Olá. Eu trouxe um tema aqui pra falar pra vocês. Plantas têm mamilos? Mas Não, nem todos os animais têm mamilos. Tá. não. Ok. Não, mamilo Não, é mas coisa vai- de mamífero. Vai que tem uma forma aí Não, de planta. Não. Tá. Não tem. Ok, desculpa. É que mamilo é uma coisa muito de mamífero, porque Tá. mamífero produz leite, Leite, nas é. Tem glândulas mamíferos que não têm mamilos. Tem. Tem o ornitorrinco e o equidna. Isso. São os únicos. Sai pelos poros, né? Na verdade, as glândulas mamárias, elas não estão agruvinhadas numa estrutura. Então, elas escorrem e os bebês lambem. Tá. É que não são poros, é que dá a impressão que é um poro, mas ele tem a saída de uma glândula. Tá. É tipo uma glândula sudorípara. Você tem glândulas... É tipo chorar. É tipo transpirar. É mais parecido com transpirar. Tá. É um paralelo um pouco melhor. Mas Ok. não era sobre nada Temos disso outro. que a gente Não, É o não é tema do sobre Bijão. porra nenhuma disso daí. Eu sou o Emílio. Esse é o Carlos Emílio, Ruas. ele é o Carlos Ruas, eu sou o Pirula, muito bem. Ok. Então é isso, a gente vai falar sobre mamíferos verdes, Tá. Então a gente vai falar sobre... o que não existe. Exato. Então acabou o programa, era Acabou sobre o programa. É o Hulk. isso. É, o Hulk não existe, Carlos. O E Hulk sabe o que não o Hulk existe tem também. Tem mais que se fuder. Não, o quê? Mamilos verdes. Muito bem, Ruas. E voltamos para os mamilos verdes. Tá, Ruas, desculpa. Ruas, vai. o Hulk não existe, Ruas. Tá, ele não é um mamífero verde. Não. Ele é um não mutante verde. Mas sabe uma coisa? Ah. Se o Hulk usasse bermudas da Insider Store... Não ia ficar rasgando Não quando ia ele se ficar- transforma. Exato. Muito bem, parabéns. Cara, Parabéns. eu mereço. Parabéns. Eu Muito mereço, bom. eu Essa mereço foi meu excelente. pagamento. Foi um bom gancho. Esta foi Eu excelente. mereço o meu pagamento. Realmente, Então, realmente. Gente, clica no link da Insider pra comprar essa bermuda que é espetacular, É espetacular. maravilhosa da O Insider. Hulk ia aparecer de camisa. De camisa. camiseta. É, exato. Não ia rasgar. Porra. E ele não ia ficar nem suado Nem- carregando planetas e coisas. Essa sabe? coisa Então extraordinária. clica no link que tá aqui embaixo, você vai comprar produtos da Insider Store com E ele ia desconto. deixar de ser Hulk mais rapidamente. Também, Ele ia porque se sentir tão confortável. tão Ai, não tô mais confortável. nervoso. Ele ia fazer... Nossa, esse tecido é tão bom. Aí volta. Aí ele ia Aí- deixar de ficar nervoso. Ele ia é deixar de verdade. ficar Cara, nervoso. perfeito. Rápido, a gente tá- coloquem uma camisa da Insider nele, ele está destruindo tudo. Gente, Olha a aí. gente tá zoando, mas o fato é que realmente as camisas São da incríveis. Insider, não só as camisas, mas todas as roupas da Insider, são extremamente confortáveis, agradáveis. Seria- O suor evapora. Ela desamassa no corpo, Desamassa ela no vai corpo. se ajeitando no corpo. O Cara, Hulk seria um ótimo garoto propaganda. Insider, fica a dica. Vê quanto que é o cachê do Hulk. Que seria um ótimo garoto propaganda Insider. Tô falando. nervoso com Insider. Exato, é isso aí. Mas daí ele não falaria assim, né? Porque ele só fala assim quando ele tá nervoso. Então ele falaria normal. Seria o Bruce Tá. falando. É o Ok. Bruce Banner, é o verdade. Bruce Banner falando. Eu sou um cientista e não viro o Hulk porque eu uso camisetas da Insider. Tem que Mostra pagar minhas ele contas. sem a camisa, assim. Aí depois Exato. dão Exato. Se derem uma cueca da Insider pro Nossa, Hulk, aí- nossa senhora. Aí Aí acabou o personagem. aí não tem mais Acabou o personagem. É isso. Imagina um pernilongo de madrugada, ele deve virar Hulk. Eu viraria Hulk com um pernilongo de madrugada. Sem dúvida. É, então. Estaria quebrando a casa e quebrando prédio. Mas não existem mamíferos verdes. Não Ruas, existe o Hulk não existe. Eu não queria chatear você. O Luferrino era pintado. Exato. Eu não sei se você sabia, Olha eles só. pintavam A o sessão da Luferrino. tarde da minha infância, Isso. aquele lutador de supercat, Ele era fisiculturista. Fisiculturista, é. pintado de verde. E o cara era muito forte. Muito forte. Ele não era o Hulk. Não era o Hulk. Ok. Era o Luferrino. Eles Tá, pintavam tudo ele bem, de verde. tudo bem. Mas tudo bem. Pois bem, É sobre mamífero verde vamos falar sobre mamíferos Que não verdes. existem. e não temos mamíferos verdes. Exato. Não existem mamíferos verdes. Ok. E por que não existem mamíferos verdes? Ah! Essa é que é a questão. Ah, Não é só olha chegar e falar, só. não existe, pronto, acabou, é isso aí. E você que tá Vem assistindo- sobe os créditos. E só um gancho, porque de outros grupos, os bichos são verdes. Você tem ave, você tem outros répteis como jacarés, tartarugas, tem peixe verde. Então, verde não é uma cor rara na natureza. Não. Como quando a gente fala de azul, por exemplo, é uma cor muito mais rara na natureza que verde. Mas verde não é. E que perspicácia! Eu nunca parei pra pensar por que não tem mamífero verde. Não, você nunca parou pra pensar, e eu não Que tô não sacaneando que existe não existe mamífero um mamífero Eu verde. nunca parei pra pensar E não nisso. tem. Não tem. É. E o verde tá na natureza. Tem- Não seria difícil... A maioria natureza das é plantas, verde. quase todas as plantas. E assim, camuflagem. Isso. Eu consigo imaginar existindo um mamífero E verde. por que o verde é importante? Evolutivamente falando, eu acho que seria Claro. prudente. Seria prudente ter Um mamífero ratinho verde se esconderia muito melhor na floresta. Exatamente. Nossa, por que Não não foi tem. selecionado positivamente um rato verde? Exato. É uma excelente pergunta, não é?
É uma excelente Que o pergunta. Pirulo vai tentar responder agora. Pois é. E eu vou responder em duas partes. Porque ela tem a ver com a produção do verde Perfeito. e com a visualização do verde. Perfeito São duas também. coisas que são muito importantes. Porque É. você primeiro tem que conseguir ser verde e depois você tem que conseguir enxergar esse verde. Né? São uma via de mão dupla. Né? Uma via de mão dupla. Então, primeiro eu vou falar sobre a incapacidade de mamíferos serem verdes, porque nós não temos células e nem pigmentos possíveis de nos tornar verdes. Os mamíferos têm apenas 2 tipos de pigmentação. E as duas são feitas por melanina. Melanina é um tipo de molécula que é, enfim, uma proteína, né? São vários aminoácidos ali, a tirosina, acho que se chama o aminoácido que faz. E ela forma um pigmento, que é, portanto, responsável por dar a cor ao organismo. No caso de um mamífero, eles são cobertos de pelos, em quase todos eles são cobertos de pelos. Então você tem a cor do pelo e a cor da pele. Né? São duas coisas diferentes. Tá. Então, às vezes, para nós que temos áreas sem pelos no corpo, fica mais evidente. Para mamífero, sei lá, gato, cachorro, tal, não sei o que é tudo coberto por pelo, você precisa raspar o pelo para ver qual é a cor da pele do bicho. Então, O você urso polar, por exemplo, tem o pelo branco e a pele e preta. a pele escura, que é para manter o calor. Você tem essas duas coisas. E no caso de mamíferos, só tem 2 tipos de pigmento que geram isso daí. Os 2 são melaninas. São variações de melanina. Um chama eumelanina, ou seja, melanina verdadeira, entre aspas, se você quiser traduzir assim do grego. E você tem a outra que é a feomelanina. E elas são responsáveis por 2 tipos de tonalidade de pigmentação. A eumelanina e a feomelanina, as duas são meio que tonalidades do marrom. A eumelanina vai do marrom pro preto e a feomelanina vai do loiro, meio assim, até o vermelho, mas passando por outras tonalidades de marrom. Então, ó, se você for olhar esses mamíferos aí, essa primeira composição, tem tudo, ó. Tem ornitorrinco, tem gambá, tem canguru, tem elefante, não sei o quê. É tudo meio que a mesma variedade de cor ali. O que muda um pouco é a orca, que tem o branco, mas o branco é aí a ausência, então, tipo, ele vale, né, como coisa, e o preto, que é uma variação do marrom, é a hiperpigmentação. É um marrom muito marrom. Muito marrom a ponto de ficar preto. E lembrando que aí, no caso, é a pele, porque a orca não tem pelos, né? Mas todo mamífero tem esses 2 tipos de melanina. Isso, com proporções diferentes. Tá. Em diferentes Proporções quantidades. diferentes. Aham. E ela só permite esse tipo de cor. O rinoceronte fica meio acinzentado, que também é uma composição ali De branco com marrom. De branco com marrom. O gambá ali também é cinzento. E ó, aqui é outra composição também de mamífero. Eu peguei as duas da Wikipédia, porque aí é muito mais fácil, né? Que vocês quiserem ver. Eu gostei porque essa composição, que é em português, aliás, essa composição colocou um tipo de mamífero ali de terno, É, então, que eu né? achei muito legal, e que também tem os mesmos tipos de melanina. Né? Mostrando que é uma coisa um pouco monótona, né? Mamíferos em comparação com aves, outros répteis, peixes, inseto, né? Crustáceo, é uma coisa um pouco monótona, né? Você varia de tons de marrom ali, cinza, preto, branco, Eu acho que faltou criatividade. e não sai muito disso daí. Se for realmente comparar com crustáceos, com algas marinhas, com corais, que é um colorido, é Sim. é uma coisa Os carnavalesca. peixes de coral... E aí chega nos mamíferos. Ave, cara, tem um passarinho aqui da Mata Atlântica, Pois chama é. Saíra 7 cores. Saíra 7 cores. Só na mesma ave tem 7 cores diferentes. E aí vai ter azul, vermelho, verde, Pois é, amarelo, né? branco. Verde, iridescente, é uma coisa bem É impressionante. muito legal. Eu queria saber o que o criacionismo fala sobre isso. Não, é que esse grupo era pouco criativo em relação a cores. Ou Deus estava entediado já. Também. Agora vamos lá, mamíferos. Ai, não aguento mais meu Deus isso. do Tá, céu. vai. Acabou o lápis de cor, cara. E isso com a gente também, né? Sobrou só no ficou só o começo. marrom, sabe o preto. escola de criança que tem um conjunto de lápis de cor e de repente você pega a criança que desenhou o céu de marrom, aí você vai perguntar pra ela, filho, o que você tem? Você é daltônico? Você não enxerga a cor direita? Você Não, colocou depois de uma erupção vulcânica. o que aconteceu aqui? Não, mãe, acabou o lápis azul. Tipo, ou usaram acabou, todas as cores antes. Ou tinha um amiguinho usando. Exato. Tinha um outro deus usando esse lápis de cor, aí o deus cristão lá. Tá bom, com vai. marrom. Eu faço com marrom e preto mesmo que ninguém E é quer por usar. isso que o ser humano ficou no último dia. Exato. E aí, porque não Sobrou tinha mais... só... Assim, olha, tem paleta de marrom, Olha o máximo só. que dá pra colocar é no cabelo, ficar um pouco amarelo. Foi diminuindo aí. as cores. Não sobrou nada. Não sobrou nada Aí falou dos assim, ó, lápis de cor. mais marrom, menos marrom, É pouco isso. marrom, e aqui, É ó... isso.
É isso aí. Acabou o lápis de cor. Sem mais. É isso aí. Então fica aí. E no caso Essa é a explicação. E no caso de ser humano, a proporção de eumelanina e feomelanina é que vai determinar a cor tanto dos cabelos quanto da pele. Aqui são a paleta de cores da eumelanina e da feomelanina. Em humano, a gente tem os dois, tá? Nós temos sempre os dois, depende da proporção. Então, por exemplo, um africano subsaariano, ele vai ter muita eumelanina. Perfeito. Ele pode até ter muita feomelanina, mas você não vai ver, você não vai ficar sabendo. Inclusive é a conjugação disso. Então, se você pegar muita eumelanina com uma feomelanina mais amarelada, provavelmente você vai ver mais a eumelanina que tá ali, porque você tem essa sobreposição e mistura de cores. Mas sabe aonde você vê feomelanina? Lábio. É verdade. Palma da mão. É verdade. E áreas íntimas. Sim. E aí, no caso, uma coisa muito interessante é que pessoas que têm pouca eumelanina e muita feomelanina, às vezes elas tendem a ser loiras ou não, mas assim, o loiro é uma combinação com eumelanina. Não é só feomelanina. O loiro é uma combinação com eumelanina também, mas quem tem muita feomelanina vai tendendo a ficar ruivo. Isso em pelos. Porque em pele... Em pele, isso deixa a cor de rosa. Nossa, eu sou uma feomelanina ambulante. Então, E aí eu ia falar, a gente fala muito pouco sobre os humanos cor-de-rosa. É um tipo de cor do ser humano, é a cor de rosa. Eu sofro cor-de-rosofobia. É isso aí. É isso aí. É uma coisa impressionante. Brincadeira, tá, gente? É um boto. Só brincadeira, sou um boto. É um boto. Pois é. É uma coisa impressionante. Então, isso é muito comum, né? E você costumava ser ruivo também, Eu costumava ser ruivo. É verdade. E tem uma coisa engraçada mesmo. Porque a minha barba, eu era muito mais vermelho. E agora eu tô ficando grisalho, eu tô perdendo, porque a impressão que eu tenho, e aqui é só anedótico, não fiz isso de verdade, é que os meus pelos ruivos ficaram brancos antes. Que é provável. Você perdeu a feomelanina, porque são pigmentos diferentes. Pigmentos diferentes. Então, eu tenho a impressão de que eu fui perdendo o ruivo e substituindo pelo grisalho. O que tá sobrando de cor é mais escuro, é mais escuro. É mais marrom, é mais castanho, né? É mais castanho. Amarelado. Tem umas partes que eu continuo bem ruivo, mas na barba diminuiu bastante. Continuando. Passa pro próximo. Continuando o assunto. Continuando o assunto. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? E aí você vai falar, bom, e as outras cores? Da onde que vem dos outros bichos, né? Sim. Existem... Então, nós temos células, né? São os melanócitos, em que ficam as melaninas, né? O pigmento fica dentro da célula. E ele se espalha, né, da maneira que a gente consegue. No pelo é um pouco mais fixo, entre aspas, né? Digamos assim. E na pele é muito mutável. Muito mutável. Por isso que você toma sol, você fica mais bronzeado, enfim. Aquela coisa assim. Agora, a coloração, na verdade, né, que tem isso daí, em outros bichos, tem outros tipos de pigmento. Então, por exemplo, o que deixa um lagarto verde é um tipo de pigmentação que ele consegue também da alimentação. Também, verdade. Tanto é que acontece com aves com uma frequência muito grande também. Exato. Então, tanto é que quem tem iguana, a iguana é verde se ela estiver comendo direito e tomando sol direito. Se ela não estiver fazendo isso, ela vai ficando laranja. Fica meio pálida, vai ficando marrom, né? O amarelo também é muito dependente de alimentação. Perfeito. Mas é o quê? São moléculas que vão sendo armazenadas dentro dessas células e que permitem que fique daquela cor. Né? Então, o carotenoides, que deixa vermelho, laranja, né? Que deixa umas cores assim e tal, não sei o quê. Tem esse nome por causa de cenoura. Né? Cenoura em italiano é carota, em inglês carrot e tal. Então. O verde dos répteis é o que eles comem? Não. Você tem várias origens de pigmento. Tá. Algumas têm a ver com a alimentação. Tá. Então, muitos répteis são verdes porque eles se alimentam de alimentos que permitem que eles fiquem verdes. Não confunde com clorofila, tá? Não tem a ver com... É outro pigmento. Não tem a ver com outro planta. rolê. É outro rolê. Mas é só você pensar que isso aconteceu com muita frequência. E como a gente começa a perceber isso? Os caras vão para os trópicos, por exemplo, pegam uma ave e levam essa ave para a Europa. Tá. E aí chega lá na Europa, aquele bicho que era vermelho, cor-de-rosa, lindo aqui no Brasil, a hora que chega lá vira uma coisinha, sim, meio acinzentada. O flamingo é um bom exemplo. Flamingo, o bicho fica cinza, ele perde toda a cor. E o pessoal ficou... Mas será que ele tá Você triste? me prometeu um bicho rosa, mas ele era rosa. Isso, e ele vai... Queimei na fogueira esse cara mentiroso. E ele vai perdendo a cor. E aí, depois de muito estudar, se percebeu que isso vem dos bichos que ele come. Eu conheço isso do flamingo. Que você precisa alimentar o bicho com a cor laguinho, certa. ele come uns bichinhos que aí deixa ele rosa. Exatamente. Né? Então o que tem o pigmento é a comida e não o bicho. Daí ele vai acumulando isso e vai levando isso para as penas. Então, isso é uma coisa muito interessante com relação à coloração. E o que acontece?
tem uma gama gigantesca de células de pigmentação e tal, não sei o quê. No caso dos mamíferos, a gente só tem essas. Então você imagina todos os mamíferos dessa maneira. Só que tem alguns exemplos de mamífero que fogem dessa regra. Que tem umas cores diferentes. Exceções? Que é raríssimo. É biologia, né? Biologia, É biologia. sim. Biologia Depende. sempre tem exceção. Que é raríssimo de acontecer. De você ter um padrão que muda dessa cor. Desse amarelo, vermelho, eu marrom. chutaria Austrália. Exatamente. Só tem bicho estranho. Não é Austrália. Não é Austrália? Não é Austrália. Madagascar? Vamos lá. Tem uns bichos estranhos também? Próximo slide. Ah, olha que da hora. Este é o mandril. Mandril. Quem conhece do Rei Leão, né? O pessoal Sim. sabe do Rei Leão, levanta o Simba. Então, ele tem aqui, ó, você vê que o nariz dele é vermelho, bem vívido. O mas vermelho é explicado. O porque vermelho é tem ali explicado, exatamente, tá dentro da felmelanina. Tá dentro da felmelanina. Agora, as laterais do focinho dele são azuis, né? São realmente. azuis. E ele tem uma pelagem azul Tem também. uma pelagem azulada. O pessoal lembra muito do Rafiki como sendo essa criatura... Lembra muito do mandril como sendo aquela criatura simpática, né? Do Rei Leão. Põe a próxima Esse imagem. bicho é do Põe a próxima próxima imagem. Ó, é uma criatura extremamente amigável, Tranquila. amável, simpática. Não é brava. Não, é extremamente... Né, é muito amável, muito... Olha o nariz dele como se fosse os olhos. Vira um bichinho estranho também. Muito. Cara, você vai achar metade das fotos desse bicho na internet são ele olhando assim pro fotógrafo. Aham. Ou seja, é uma criatura muito, puto com o fotógrafo. muito tranquila, né? Ele adora ser fotografado, você percebe-se isso de uma maneira muito nítida. Gente, ele só tava sorrindo pra fora. Tava, vai lá, Ruas, tamo julgando acredita. ele. Olha o dentinho dele. Olha o dentinho, olha olha o dentinho. É. E aí, ó, tem uma outra foto agora Tá bravo. que mostra A bunda. a bunda dele, que também é azulada. Também azulado. Então, quer dizer, você vê que ele tem tanto o focinho quanto a bunda azulada. E digo mais, ele não é o único mamífero que tem azul na sua coloração. Não. E digo mais, também é primata. Coloque o próximo. Eu sei quem é o slide. próximo, eu sei. Antônio Tabet. É o da bola azul. Não, e o melhor não é só a bola azul, é a ponta vermelha. A ponta é vermelha. É a que combinação. Felmelanina. Felmelanina. Isso a gente Felmelanina. consegue Imagina isso, explicar. um fruto de uma árvore. Ia ficar bonitinho. Essa bolinha azul com o frutinho vermelho, tudo dando em pé de árvore. É mimetismo, será? É, isso Ó, aí. tem uma outra É uma foto bromélia, também. não, é uma... Ó, olha que simpatia. Ele de costas indo embora e tá ali aquele azulão, né? E esse bicho é africano. Eu acho que ele chama Vervet Monkey, se não me engano. Ele acontece em toda a África subsaariana. Tem da África do Sul até o Congo. E ele Mas é um eu bicho acho que o muito mandril é simpático. africano também por causa do Rei Leão, eu tô pensando agora. Porque eles Será? não cometeriam esse erro. É verdade. Ah, cometeriam. Não, eles Mas talvez... O Rei Leão, eles verdade. tiveram um cuidado com biologia É bem verdade. grande. Esse eu acho que é africano. então talvez. Mas a gente confirma aqui. Cara, interessante que as duas únicas exceções sejam africanas. eu né? acho que sim. Aí você... tem duas melaninas. A eu não sei o quê e a... como que é? A eumelanina e a felmelanina. Tá, e aí todo mamífero tem elas. Tem marrom e vermelho. Por que o saco dele ficou azul? Parabéns, Carlos Ruas. Não, É Você assim que fez ciência a funciona. pergunta que eu queria que você Pergunta fizesse. de 1 milhão. Você fez a pergunta que eu queria que você fizesse. Isso é extremamente interessante. E, digo mais, até o final do vídeo eu vou explicar por que são dois primatas que conseguem fazer isso. Vamos lá. Se ele usasse cuecas da Insider, seria de outra coisa. Seria de outra Será coisa. que Exatamente. é? Ele poderia proteger Tá. seus testículos. Ó, vamos Ele lá. teria as bolas azuis afagadas pelas cuecas da da Insider. Insider Story, exatamente. É isso aí. Vai que Só tem teria uma- que furar pra pôr o rabo ali, né? É verdade. Uma árvore que tem um fruto azul, aí quando tá na estação do ano, é cheio de tipo jabuticaba. É cheio de jabuticaba no chão, mas azul. Tudo azul. Aí eles comem tanto que fica com o nariz azul. E aí sentam pra comer. E aí vai com o saco azul. Ah, então você tá dizendo que é pintado, é tipo uma maquiagem de bola. É. E não que é azul, entendeu? É tudo pintado. Entendi. Essa é a minha Eu teoria. acho que não. Essa é a sua hipótese. Essa é a minha hipótese. Ou design inteligente, Deus estava com o filho dele, o filho falou, posso pintar também? Ó, todo Exatamente. macaco, você vai usar essa cor aqui, ó. Tem o marrom, tem o preto, tem o branco. Ah, não, eu quero botar azul. Pode ser vermelho. também, Aí também Jesus acho. botou aquele narigão azul e vermelho. Eu acho uma boa. Ele deixou o filho pintar. Eu gosto. Pode ser também. Não O sei. pai falou, desde que fique dentro da linha, pode pintar da cor que você É quiser. isso aí. E Ele aí escolheu botou vermelho. esse azulão e E vermelhão. azul, Eu mas não acho- consigo muito mais além disso. É. É. Mas a explicação é muito mais interessante, sendo bem honesto. Nem todas as cores são geradas por pigmento. E eu peguei um exemplo dos mais bonitos para mostrar como que pode ser que a cor seja gerada. Então não é a melanina que faz todas as cores. Não. Como nós enxergamos as cores? Sim. E por que as coisas têm a cor que têm? Porque
nós temos o que a gente chama de espectro de luz visível, que tem a ver com o comprimento de onda da luz. Então, dependendo do comprimento de onda da luz, você tem ali um espectro que pode ou não gerar determinada cor quando absorvido por um objeto. Então, a luz do Sol, tecnicamente, é branca, ou seja, ela tem ali todo um espectro de luz, inclusive que nós não podemos ver, porque tem o infravermelho e ultravioleta. Que também veio pelo Sol. Que também vem pelo Sol. Então, quer dizer, a luz que vem com todas as cores lá. Melhor, todos os comprimentos de onda. Possíveis. Ela bate nos objetos, e aí eu peguei essa imagem porque são duas cores diferentes, tem o vermelho e tem o verde. Ela bate no objeto e só um comprimento de onda não é absorvido pelo objeto. Todos os comprimentos de onda, no caso, menores ou maiores que o vermelho, são absorvidos pela maçã, e só o vermelho não é absorvido pelo objeto. Exemplificando, né? As cores, elas são ondas. Isso. Né? E cada uma com uma frequência diferente. Isso. Tem cor que tem uma frequência rapidinha, uma onda maior, uma frequência maior, e essas ondas, elas têm cores, variabilidade de cores. E quando elas batem no objeto, uma delas quica e vai no nosso olho. Que vai em todas as direções. Não no nosso olho. O vermelho vai para todos os lados. Sim, vai para todos os lados. E parte disso você pega no seu olho. A maçã está vermelhando mesmo que você não esteja olhando. Exatamente. Sim, ele quicou, o vermelho quicou na maçã e é o que a gente enxerga porque o resto foi absorvido, então o único que saiu de lá é o que a gente enxerga. Exato. Por isso que a gente enxerga ela vermelha. Eu posso dizer que ele é tudo menos vermelho? Você pode dizer, não, ele só é vermelho. Porque ela absorveu todas as outras cores. É verdade, eu entendi o que o Russo quer dizer. Então ela é todas as outras cores... Menos vermelho. Menos vermelho, porque o vermelho foi o que quicou. Exato. Sai daqui, vermelho. É vermelho. Pode. E é por isso que... É tudo menos vermelho. E é por isso que, por exemplo, coisas pretas... Como a minha camiseta da Insider. Exatamente. E que não vai deixar de ser preta nunca. Nunca. Porque ela não estraga. Essa aqui já tem mais de um ano e não perdeu a plenitude. Ela absorve todas as cores, não reflete nenhuma. Pro nosso olho dá o aspecto de escuro, que é seria a ausência de cores, alguma coisa assim. E por causa disso, esquenta mais. Porque ela absorve todas as cores e esquenta mais. E o branco reflete todas e fica da mesma cor da luz, tecnicamente. Então, é assim que a gente enxerga. Perfeito. E o que faz a luz refletir? Ela bate e volta. Pode ter a ver com a molécula e o tipo de vibração da molécula e o comprimento de onda que ela consegue absorver ou não. É até o princípio do efeito estufa, tudo mais. Ou pode ter a ver com o formato da superfície. O que você está dizendo é que, por exemplo, um pigmento é o tipo de molécula. Então a melanina, ela reflete tudo menos o marrom, por exemplo. Isso. Porque o que compõe o marrom, que o marrom não está no... todas as outras cores são absorvidas ali. Porque a molécula absorve. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Agora, pode ser que seja tipo um espelho, entendeu? Pode ser que seja físico. A estrutura da superfície tem uma inclinação X... Que reflete uma cor. Que só reflete uma cor. E as outras cores meio que ficam perdidas ali. Então você quer dizer que aquele saco azul não é a melanina azul, porque isso não existe. Tem uma Na verdade, substância a azul. forma daquele saco... Deus caprichou tanto naquele saco... Exato. Que ele fez aquele saco de uma forma... Que ele reflete que ele o azul. absorvesse todas as cores, mas o azul quicasse. Isso. Então, mas sabe o que é isso? É o formato das fibras que compõe a pele. Não é a molécula, é como a fibra está organizada. Exato. Deus é tão perfeito, né? Até no saco. E é por isso... Ele tava ali minuciando essa fibra aqui. E o que eu acho que, voltando à gambiarra, Ah. ele podia pensar assim, ó, vou inventar um pigmento azul. Era um caminho. Poderia inventar um pigmento azul. Mas ele pensou, não, já inventei pigmento demais. Dessa vez eu vou fazer uma forma tão difícil que vai refletir só o azul. Deus já tava de saco cheio, os anjos chegaram. Deus, os mamíferos estão muito sem graça, só tem uma tonalidade, uma cor que vai mudando a tonalidade. A gente pensou em azul, um colorido, aí Deus, não quero, eu tô de saco cheio, não quero mais. Mas Deus, vamos botar, quer saber então, bota no saco. Bota no saco essa merda desse azul. E aí obedeceram. Botaram no saco. E isso é uma coisa mais interessante, porque quando você tem esse tipo de coloração, que é gerada pelo tipo de superfície, não pelo pigmento, ela tem uma tendência a ficar iridescente.
Ou seja, ela fica brilhante. Você vê que o saco do macaco, ele brilha. Ele não é só aquela azul, cor né? a cor da cara do mandril, ela brilha, porque ela não é feita por um pigmento, Aí ela é iridescente. Você tem o crepúsculo, o Edward brilhando. Isso. Aí o macaco, Então grande você sabe coisa. que aquilo você sabe que aquilo é o formato da coisa. Dá uma olhada. Eu peguei aqui exemplo de besouro, porque besouro é um ótimo exemplo de coloração, nesse caso desses daí, né? Um é um escaravelho, o outro eu não lembro agora qual que é, que a coloração não é gerada por pigmento. Até o verde também não é gerado por Exato, pigmento, ela né? é gerada pelo formato da molécula, né? O formato da molécula não, o formato da superfície, por isso que ela tem essa cor metálica e espelhada. Tanto você dá pra ver até o formato do fotógrafo ali, Verdade. do escaravelho. Dá pra ver o fotógrafo ali, né, Fazendo a tirando foto do bicho. Então, isso é formado pela superfície do negócio. E aí, sabe o que é interessante? Você sabe direitinho quando o inseto é pigmentação ou não é. Sabe como? Quando você coloca ele no insetário lá, põe ele pra fixar, dá uns 2 anos, e você vai ver quem tá colorido e quem não tá. O que não tá colorido é pigmento, porque Exato, ele morreu. porque E o pigmento morreu, e esses daqui nunca Perfeito. perdem a cor, porque isso aqui não é pigmentação, é a maneira de refletir na luz. Entendi. Agora dá uma olhada no outro. Eu coloquei só uma foto pra vocês esse verem. é um Ó, exemplo essa lindo. é a borboleta morfo, né? Que Isso. ela tem esse azul. E ali, só pra vocês verem o formato da superfície da escama dela, pra você ver que é nisso aí que a luz reflete. Então, olha que interessante. A luz, na verdade, ela bate ali nessas coisas, fica perdida. Todos os comprimentos de onda ficam perdidos ali no meio dessas lamelas, menos o azul. Sim. O azul volta. Então, quer dizer, enquanto as cores ficam tentando se achar ali, os comprimentos de onda errados ficam tentando se achar no meio das lamelas, o azul não. O azul fala assim, ó, o senhor, com licença, o senhor vai ali e volta para a atmosfera. Eu acho muito louco isso. O formato da textura é de uma forma que aquela onda é refletida. Isso. Exato. As outras passam. É um pedágio, uma blitz. É mais ou menos isso. Não, volta. Você não volta. pode entrar. Você não pode entrar. E não é- Mas eu tô com os meus amigos aqui. Não, volta. Ah, tá bom. O Fábio me perguntou se carro é assim. O Fábio, carro não, mas tem uma ciência que tenta copiar coisas da biologia para criar novas substâncias. E os caras estavam tentando repetir isso em tinta, porque desse jeito a tinta não desbota. Você faz uma tinta que tenha que vai ter uma estrutura parecida, e aí você não vai ter o problema de o sol desbotar aquele pigmento que tá no carro. Porque É só não se o você pig- raspar. É só se você raspar e se você tirar, porque não é o pigmento que não dá é a o cor. pigmento que tá envelhecendo. Isso, né? é a estrutura da tinta É a mesmo. estrutura da textura da tinta Isso. que reflete aquela luz no seu olho. Exatamente. Então não vai Exatamente. envelhecer aquela É- cor aos nossos olhos. Era essa a ideia. Porque é o mesmo princípio do insetário que você falou. Exato. Não vai desgastar isso. Então tem 2 formas de vermos cor, com o pigmento e com o reflexo. E com nos nossos olhos. nanoestrutura. Os dois estão refletindo Micro luz. nanoestrutura. Os dois estão né? refletindo luz. Só que por princípios diferentes. Por princípios diferentes. Um é pela nanoestrutura e outro é pela composição química da molécula, que compõe aquele negócio. Exatamente. E a absorção da molécula ou não. Ok. Então, isso é uma coisa muito louca. É muito louco. Agora, eu ainda não respondi porque que não existe mamífero verde. Ahá! Por quê? Eu expliquei como que eles não conseguem ficar verdes. Então, assim, vou te Mas fazer... por que raios eles não poderiam... Porque você tem verde em todos os grupos. Por que só o mamífero ia só ter a eumelanina e a feomelanina? Então, mas Cadê assim, os outros tem pigmentos inseto do verde, mamífero? tem Mas isso que é réptil importante. verde. A gente sabe porque não é verde. Porque não produz pigmento Sim, verde. a questão é, Mas por por que quê? não Porque produz o pigmento Não, então verde? esse é o É. ponto que eu queria chegar. Falta de criatividade. E olha que louco, a explicação não é evolutiva. Olha aí. Lá vem ele com esse papinho. É, Eu digo mais ainda. eu acho que a teoria do lápis de cor é melhor. Eu também. A explicação é evolutiva e você consegue linkar até com a paleontologia. Não é louco? Eu duvido. Então duvide. Duvide aí. Me prove, Pirulinha. Duvide Me aí. prove. Eu quero que você me prove. Dá uma olhada. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma árvore evolutiva. Sim. Lá embaixo é o ancestral, tem até uma Perfeito. foto dele ali com a bocona aberta. Aham. Tá muito pequenininho pra ver, mas tá ali o ancestral. E ali tá as ramificações. Para um lado vão os monotremados ali, que são os Perfeito. ornitorrincos e equídenas. Pro outro vão os marsupiais ali, tem um canguru pulandinho ali em cima. Tá. E pro outro são todos os outros mamíferos, que são os placentários. Tem um gorila como exemplo, mas poderia Pode ser um ser qualquer cavalo, uma outro. baleia, qualquer outro mamífero que a gente conhece. Que são esses 3 os principais grupos, né? Uhum. Os monotremados, que são os ornitorrincos, os marsupiais De bolsinha. e os placentários, aqueles Perfeito. que têm placenta. Então é isso aí. E a questão é, quem eram os ancestrais dos mamíferos? Eram os bichos muito roots, que comandavam a Terra durante o Triássico, começo do Triássico.
Comandavam não, mas eram uns bichos grandes, com os dentão, carnívoros, predadores, caramba 4, um monte de coisa, até que você tem um grande evento de extinção, acaba com esses bichos, e quem toma o espaço são os dinossauros. Isso é pré-dinossauro, então. Não, os dinossauros já existiam, mas eles não eram ele tava aquela naquela- diversidade. não dominava Exato, tanto. não dominava. Beleza. Teve esse evento de extinção, os dinossauros passaram na frente e falaram, vamos ficar grandão. E aí, os sinapsídeos maiores morreram, sobraram só os pequenininhos. Sim. Olha só. Esses pequenininhos não tinham muito nicho ecológico para ocupar, porque eles eram muito gostosos. Eles eram comida de todo mundo. Eles eram muito gostosos. E aí, todo mundo queria pegar eles para comer. E aí, o jeito que eles tinham era se esconder, principalmente à noite. Aham. Eram duas maneiras muito interessantes de você viver. Você se esconde e você sai de casa nos momentos em que a maioria dos piores vai estar dormindo. Sim. Então você consegue se locomover. Então, provavelmente não, aí é que a paleontologia entra. A gente sabe que os primeiros mamíferos eram pequenininhos, noturnos, a gente sabe disso pelo formato das órbitas, né, dos olhos, e tudo indica, então, que eles tinham que ter um comportamento, aí o Emílio, que é ecólogo, vai saber, um comportamento que a gente chama de críptico. Sim. Ou seja, ele não pode chamar atenção, ele tem que ficar na dele. Azul chama atenção. Vermelho chama atenção. Não, Vermelho chama atenção. Mas, o vermelho sim, o muito, vermelhão, muito vermelhão. coisa. É. Amarelo chama muita atenção. Agora, uma composição entre eumelanina e feomelanina ali... Ainda não sei mais o no quê, crepúsculo, final do dia, começo terra da também, noite. né, ali no chão, na terra, Ninguém né? vai No chão ver, da tem pouca terra. luz. Todos aqueles que tinham pigmentações mais fortes, é possível que os ancestrais tivessem uma pigmentação mais forte. Que tivessem os mamíferos mais coloridos. Talvez, não uma era hipótese. mamífero ainda, mas alguma coisa ali. aham. E aí depois o que sobrou é os que tinham a cor mais tranquilinha pra ficar escondido. Mas sem graça, Pra né? ficar parecido com o ambiente. Sim. Como a maioria vivia no solo, talvez o verde também não fosse o ideal. Talvez parecer com um tronco, com uma coisa assim, é que era o mais Não, e interessante. tem mais essa história de que você falou do horário do dia também, né? Você tá mais escondidinho, você tá mais... E aí a hora que você sai e tem Exatamente. pouca luz, não importa muito a cor. E tem que levar em conta também o tegumento, né? Sim. O nosso tegumento, ele é mais... O pelo, né? Ele mantém a cor, né? Por mais tempo. Então, ele teria que ter ali também uma maneira de uma coisa que funcionasse com o tegumento formado por pelos. Então, você tem essa questão. Agora, mais do que isso, e aí é que é louca a segunda parte. Se você vive num mundo escuro, que as cores não fazem tanta diferença assim, o mais importante é se é claro ou escuro. Você é um bicho marrom, com poucas variações de cores. Você precisa enxergar todas as cores? Não. O ancestral mamífero provavelmente enxergava cor pra caramba. E aí, né, o que faz a gente enxergar cores? O que faz a gente enxergar cores é uma molécula chamada opsina. E as opsinas são de vários tipos. E cada uma delas absorve um comprimento de onda diferente, que permite que você, né, enxergue uma cor diferente. Existem vários tipos de opsina na natureza. Vários tipos de opsina na natureza. Enfim, se for pegar crustáceo, aquela tamburutaca lá, ela Que tem... enxerga a cor para um ela cacete. tem todas as opsinas, ela enxerga todas as cores. E aí a questão é, a gente provavelmente tinha um ancestral que enxergava um monte de opsina, só que a gente sabe que aquilo que não é utilizado do ponto de vista genético... Que tem um custo, inclusive, Não, energético. Não, tem um custo energético de produzir, de e aminoácido e tal. Mesmo que não tivesse o custo, se nasce alguém com uma alteração genética que quebra aquela proteína e a proteína não expressa mais E não nada. faz diferença nenhuma na aptidão daquele bicho, vai Olha, sumir. fulaninho nasceu, ele não enxerga verde. Tá bom. Dane-se. Não faz Ele diferença continua nenhuma. vivendo, se reproduzindo, Ah, o tá outro tudo ali certo. não enxerga vermelho. Tá bom. Não faz diferença nenhuma. Em milhões e milhões de anos em que os mamíferos viveram à sombra dos grandes répteis, todas essas alterações foram acontecendo e a gente foi perdendo a capacidade de enxergar cor. Sim. Foi perdendo a capacidade. Por quê? Porque não fazia mais puta diferença. E aí o que acontece? Você tem hoje mamíferos que são o que a gente chama de monocromáticos. Eles enxergam só um tipo de cor e distinguem claro de escuro, né? Você tem a opsina de claro e escuro, todo mundo tem. Agora, distinção de cores, tem uns que só tem uma, que é o vermelho, por exemplo, ou o azul. Só enxerga isso. Tem algum bicho como exemplo? Alguns lêmures, todos os cetáceos. Os cetáceos são todos monocromáticos. O que são os cetáceos? São os Baleia, mamíferos marinhos. golfinho. Baleia, golfinho. Baleia, golfinho. Foca, leão marinho, são todos monocromáticos. Qual que é a cor que eles veem? Sabe que eu não sei? Eu acho que
tende ao azul. talvez. Eu apostaria que tende ao azul. Mas curioso, ele só vem uma cor só, então. Não, então, mas é porque também, se você for pensar de novo em ambiente que o bicho vive... É um espectro, né? Mas é um espectro muito pequeno. A água funciona como filtro. Então, se você pega, por exemplo, luminosidade no mar, a 10, 15 metros de profundidade já é muito escuro. E determinados comprimentos de onda vão sendo filtrados antes. Então, é por isso que a gente vê o mar azul, por exemplo, que ele já vai absorvendo um monte de outros comprimentos de onda e vai sobrando o verde e o azul. Eu sei que é ruim falar de biologia de utilitarismo, mas como não tem importância, você vai perdendo essas células. A maioria dos mamíferos é dicromática e enxerga esses dois comprimentos de onda em linha geral. Azul e verde. O azul e o que coloca como verde aí. Essa daí mostra um pouco mais verdadeiro o tipo de comprimento de onda, porque o azul e o verde, a gente tendeu a chamar de azul e verde por causa da gente. A maior parte dos estudos são feitos em humanos, né, para saber como funciona a fisiologia humana. Então acabou se convencionando de que você tem a opsina S, que é a que faz o azul, e a opsina L, se não me engano, que é a que faz o verde. Mas na prática, o que a maioria dos mamíferos enxerga são tons do violeta ali, e algo mais próximo do amarelo. Porque você tá vendo a interação da curva ali junto com as cores que estão ali embaixo. Tem uma parte que é meio verde, daí você vai chegando mais pro amarelo. Porque isso aqui é o comprimento de onda, né? O comprimento de onda. Então vai mais pro amarelo. É isso que a maioria dos mamíferos enxerga. A maioria deles enxerga isso. Então, você tem aí uma perda muito grande de capacidade de enxergar cores. Realmente. E digo mais. Digamos que você quer enxergar alguma coisa verde. Você quer não, né? Você precisa enxergar uma coisa verde. Como é que você distingue ela do vermelho? Não sei, misturando coisas. Você não vê vermelho. Sim, é verdade. Não existe vermelho. Não. É verdade. Então o vermelho te parece verde. O vermelho te parece mais escuro, um verde mais escuro. O vermelho te parece verde. O que você tem que imaginar é o seguinte, eu vou te dar um exemplo que dá pra fazer com você, tá? Imagina que eu peguei uma planta, como você enxerga uma planta normalmente? Verde, não é? Sim. Agora imagina que eu coloquei uma luz vermelha nessa planta. A planta absorve vermelho, não absorve? Por isso que eu enxergo ela verde. Então, se a planta absorve vermelho e eu só tô colocando luz vermelha nela, que cor que eu enxergo a planta? Peraí. Tem uma planta aqui. Eu não vejo verde. Você vê verde. Você vê do jeito que você enxerga. Ok. Pra você ver uma planta verde, chega uma luz branca, absorve tudo e reflete o verde. Certo? Certo. Aí você tá vendo a planta verdinha lá. Então você tá numa luz branca, ela absorveu tudo e refletiu o verde. Aí eu enxerguei a planta verde. Então a planta tá absorvendo tudo. Se eu pego uma luz, a mesma planta e coloco numa luz que é só vermelha, ela vai absorver o vermelho? Se ela absorve todas as cores menos o verde, ela vai absorver o vermelho? Se eu jogo uma luz vermelha... Numa planta. Ela teria que continuar sendo verde porque ela absorveu o vermelho. Isso, só que não tem verde na luz que eu tô colocando, só tem vermelho. Ela tá refletindo alguma coisa? Ela vai ser obrigada a refletir o que tem. Então vamos lá de novo. Raciocina aqui comigo. Presta atenção. Ela reflete o verde. Você tem a planta. Sim. Se eu colocar uma Na luz... verdade, ela fica preta, Isso. né? Se eu colocar uma luz branca na planta, o branco tem todas as cores, não tem? Sim. Então, o que vai acontecer? Vem a luz branca, ela absorve todas as cores e reflete o verde. Beleza? Aí eu vejo ela verde. Aí você vê verde. Se eu colocar uma luz só vermelha, só o comprimento de onda vermelha... Por que ela não absorve vermelho? Ela absorve vermelho. Ela absorve vermelho, só que ela não reflete nada. Só que ela não reflete nada. E que cor que não você vê a planta que não reflete nada? Preto. Eu vou ver ela preta? Isso. É porque não tem verde na luz. Se não tem verde na luz, ela não tá refletindo nada. Se não tá refletindo nada, você não vê nada. A única cor que ela tem a capacidade de refletir é o verde. Isso. Se a luz que você tá emitindo não tem verde, ela fica preta. Agora pensa na mesma lógica, só que pra célula do seu olho. Se tem alguma coisa ali e o seu olho sempre vê claro e escuro, certo? Claro e escuro sempre vê. Sempre vê. Se tem alguma coisa ali que só tá refletindo vermelho e eu não enxergo vermelho, eu enxergo ele preto, eu enxergo ele escuro, em tons de escuro, verde escuro, cada vez mais escuro, até chegar no preto. E isso é que é uma coisa muito louca. Fez sentido? Você vê várias tonalidades daquele... De verde cada vez mais pro escuro, quanto mais vermelho vai ficando, mais escuro você vai vendo. Você não tem célula para ver vermelho. E a coisa mais louca é isso. Tecnicamente, os mamíferos dicromáticos deveriam ver o verde. Mas eles veem tudo meio verde. E isso junta com o vermelho. Isso quer dizer que tanto faz ser verde ou não. Não faz a menor diferença. Tudo fica meio esverdeado.
Tanto que tem até um vídeo muito interessante que mostra os antílopes não enxergam o tigre. O tigre é laranja. Ele se destacaria no meio do verde. Ele tá no meio da floresta verde, o tigre é laranja. Ele vê, tipo, tudo vermelho. Tudo verde. Ele vê tudo meio porque ele não vê o laranja. meio coisa. Ele não enxerga o laranja. Então a cor do tigre e a cor da grama é meio que a mesma parecida. coisa. Então ele não enxerga aquele negócio. Tanto faz. Por que raios um bicho desse ia ter pressão seletiva para desenvolver uma cor, sei lá, roxa? Que tem na natureza. Pô, isso Por que ele ia tudo desenvolver aconteceu lá azul? atrás com a Isso. extinção em massa. Exato. Foi meteoro essa, extinção em massa? Não, essa não foi. Quer dizer, Não. talvez tenha caído algum meteoro, mas a princípio Mas não. Tá. Então, lá- Maldita extinção Foi a em massa abertura do que, Atlântico Norte. que reduziu nossa capacidade de enxergar De cores. ser colorido. Até de hoje. ser colorido e de enxergar cores. Mas aconteceu um troço muito louco. Nós, primatas, enxergamos cores. Essa é que é a grande Por questão. que a gente não é que nem a vaca, os Não outros são bichos, exatamente. cachorro? Durante a evolução dos primatas, os primeiros primatas eram os bichinhos noturnos, pequenininho, que vivia escondido em árvore. Uns gnomos. E muitos deles ainda estão vivendo são em árvores assim, ainda noturnas. são assim. Você tem os tárcios, tem muitos lêmures. Esses bichos que ainda são noturnos e vivem não sei o que, a maioria deles é mono ou dicromático. Perfeito. Por quê? Porque eles continuam vivendo naquele ambientezinho assim. Enxergar a cor não faz diferença nenhuma. Só que alguns primatas passaram a viver de dia e se alimentar de coisas coloridas, como frutas, por exemplo. E você tem, na verdade, até outros motivos para isso. E aí diferenciar a maçã da folha é importante. É importante diferenciar as frutas, a cor Isso, das a frutas. E cor das aí frutas. passa a ser importante, quer dizer, caso aconteça uma mudança genética que permita você enxergar mais cores, isso vai ser vantajoso para você. Tá. E foi exatamente isso que aconteceu em primatas 3 vezes. Isso é uma coisa muito louca. Aconteceu 3 vezes, de jeitos diferentes. Por isso que a gente sabe que é convergência evolutiva. Porque você tem duplicação gênica, Aham. né? Ou Em um seja, grupo de você tem o primatas. gene que faz a opsina aqui. Ele duplica, né? Por algum erro de cópia ali. E ao duplicar, uma delas gera uma pequena mutação e pronto, passa a enxergar um outro comprimento de onda. Aham. É muito louco isso. Isso é vantajoso, isso sobrevive. Isso aconteceu nos mamíferos. Que sorte. Então, alguns primatas viraram tricromáticos de novo e passaram a conseguir enxergar ali um espectro que a gente efetivamente pode chamar de verde. Aí a gente vê verde mesmo. A gente vê o Que é verde o mesmo. red, green, blue. Seria... Exato. Red, green, São blue. as cores que a gente enxerga, que misturadas geram Sim, as cores toda a separadas. variação. Esses são os primatas tricromáticos que a gente tem. São os primatas do velho mundo, que a gente chama, né? Que aí entram os que a gente chama de cercopitecóide, que são todos esses que estão mais para a esquerda ali, que são o mandril, o babuíno, o macaco narigudo, o macaco rhesus. Todos esses bichos aí enxergam 3 cores. São os macacos do velho mundo. Os macacos do velho mundo incluem os hominídeos. Então, por isso que eu coloquei ali um ser humano, chimpanzé, gorila, orangotango, estão todos ali. Então, essa foi o ancestral desses bichos, desenvolveu a tricromacia. Então, os macacos do velho mundo, todos eles enxergam 3 cores. E eu coloquei ali, mais à esquerda, o bugio, porque o bugio, que é um bicho sul-americano, é um bicho daqui, né? Quem já ouviu, eu coloquei o bugio gritando, porque é um Bom bicho demais. assustador. Na minha terra era Barbado o nome dele. É verdade, No acho que no interior do Rio, Rio. que ele desenvolveu a tricromacia independentemente, de um jeito louco. muito parecido, que é uma duplicação gênica no cromossomo X. E você tem uma tricromacia que também surgiu em outros bichos, independentemente. Quer ver? Você tem... Não, a cara daquele Ai, bicho meu é um Deus. negócio espetacular. Ai, Aquele meu bicho Deus. é muito legal. Quem que é Eu o mamífero mais fofinho do mundo? Então, E ele tá assim, ó. eu esqueci o nome dele. Eu juro É que eu Wombat, esqueci. né? Wombat. Não é o Wombat. Não é bombate? Ó, digita aí no Google, por favor, o mamífero mais feliz do mundo. Vai aparecer na hora. Ele é um marsupial, vive lá na Austrália. Aham. Só existe na Austrália. Ele é tão fofinho. Ele é E maravilhoso. ele enxerga em 3 cores. É uma Tá. exceção aos mamíferos não placentários. coca. Coca. Coca? É o Isso. coca. Ele enxerga 3 cores. É uma Gente, exceção. eu não conhecia esse mamífero. E você tem um outro caso muito interessante, que são os mamíferos, são os primatas daqui das Américas, tirando o bugio, que eles têm um tipo de tricromacia que não foi por duplicação gênica, que é copiado do cromossomo X. Então, um cromossomo X tem uma cor e o outro enxerga a outra. Ah, que louco. Então, só as fêmeas são tricromáticas. Que da hora.
Os Que machos louco. não enxergam em verde. Sim. Não enxergam a coisa, só as fêmeas. Fêmea enxerga mais cores que o macho. Isso. Exato. A fêmea enxerga 3 cores e o macho enxerga 2. Olha Que só. louco. Da Pelo hora. jeito como aconteceu a tricromacia nesses bichos. Que da hora. Agora, vamos falar a verdade. Os únicos dentro do grupo, dos únicos mamíferos que enxergam tricromacia, tirando esses marsupiais, agora essas exceções, é que surgiu o mico da bola azul. Porque vai enxergar Voltamos as para a cores. bola azul. É que A gente surgiu o mandril. termina com o mandril. São os bichos que enxergam mais cores. E é por isso que eles conseguem ter o mínimo de... Só que acontece... Nós já passamos pelo gargalo evolutivo, que fez com que a gente só tenha a felmelanina e a eumelanina. Então, para a gente desenvolver um cromatóforo que seja cor verde, isso é um pulo evolutivo que é muito difícil. É tipo a baleia desenvolver brânquia. É muito complicado. O máximo que a gente pode ter é uma produção de coloração que não seja baseada em pigmentos. Estrutural e não Que química. seja de nanoestrutura, que nem acontece com Demais, o saco do macaco lá, do vervete lá. Espetacular. Então é por isso que, apesar da gente enxergar o verde, não tem como a gente ser verde, a menos que a gente se pinte. E aí é só pra mostrar o nosso padrão, né? Beleza. O nosso padrão. Aquele pontilhado é o claro escuro, é o cima de claro escuro. Perfeito. E o outro, ó, é verde, é o azul, e o que vai do verde ao vermelho, que passa pelo amarelo e aí capta o vermelho também. Excelente. Porque a gente também teve nossas adaptações ali pra conseguir enxergar mais. Na próxima imagem, tem aí, só pra dar uma demonstração, as aves são tetracromáticas. Uau. Elas enxergam ultravioleta também. Sim. Porque Deus fez o mundo pensando no ser humano, então ele encheu a natureza de cores que a gente não pode enxerga, ver. exato. Não é uma coisa extraordinária? É maravilhoso. Né? Então, quer dizer, quem fez as aves, fez antes de Deus inventar o ser humano e fala, cara, eu vou fazer enxergando 4 cores porque Deus vai adorar. É. Aí Deus fez 3 e fala, Deus, você não pôs 4? Porra. Ah, O não pássaro pus. vem em 4K já, ó. Não, e eu vou te Quatro contar, cores, eu vou te então. contar um segredo. Muito legal. Sabe quando a gente vê aquelas aves e a gente fala assim, ó, esse aqui é o macho, essa aqui é a fêmea porque o macho é colorido e a fêmea não. A ave do paraíso é assim, sair as 7 cores que eu te falei é assim. O macho é todo carnavalesco. O macho é todo carnavalesco e a fêmea não. E a gente Galo da fala, Serra. galo da serra, a gente fala assim, mas tem ave que não é assim. Então você olha, por exemplo, o papagaio tudo é verde. Certo? Pra você. Exatamente, porque a hora que você vê outros espectros, você vê que o macho, ele tá refletindo cores, mas que a gente É não tudo tá enxergando. ultravioleta. Isso, mas que a Exato. fêmea enxerga. Exato. E aí só os machos se brilham, a fêmea não. E se você pegar a tamburutaca lá, ela vê infravermelho, ela vê não sei o que, ela vê, raio-x. ela vê umas cores. Cara, é uns troços bizarrão. É. Porra. Só pra mostrar que, apesar de nós sermos tricromáticos, a gente ainda tem muito arroz e feijão pra comer. Perfeito. Pra conseguir enxergar mais cores. Ou seja, Deus fez essa maravilha toda, fez essa natureza, Mas essas aí- cores para ser apreciadas. Ah, Deus, eu vou conseguir ver isso? Ah, só 50%. Pra que isso? Talvez esse passarinho saber aqui vai ver muito mais que você. Exatamente. Mas o que eu fiz? Você não se esforçou o suficiente. Meritocracia. Meritocracia. E o melhor é que o exatamente. passarinho acorda enquanto você dorme. É a prova de que a meritocracia Exato. existe. Tá vendo? É isso aí. Como alpiste enquanto eles dormem. Exatamente. Mas aí, eu vou terminar esse vídeo É. dizendo que eu menti pra vocês. Ah, mas É eu tudo tinha mentira. certeza. É tudo invenção do biólogo. Por que eu tinha certeza? Eu tenho cara de mentiroso? Não, só falei porque. Porque Você esperava isso de mim? eu esperava essa mentira de você. Por quê? Porque existe um mamífero verde. Ah, não, aí não existe. Existe um. Um mamífero verde. Eu não acredito. Tem uma exceção Eu na de verdade natureza. não acredito. Existe uma exceção Próximo na slide. natureza. A preguiça. bicho preguiça. Mas ela é verde É mesmo? musgo. É musgo. Acertei? Essa que é a questão. Aí, ô Fábio, passa pra próxima foto. É uma alga. É uma alga que se junta. É uma alga que gruda no pelo da preguiça. Vamos ser muito honestos. A preguiça é um bicho muito devagar. Ela é lenta o suficiente pra mofar. Só que pra algar, na verdade. Cara, ela é lenta o suficiente pra muita coisa. Ela tem uns tipos bizarros de piolho. Ela tem até um besouro rola-bosta que fica grudado no pelo perto do cu dela, porque aí quando cai o cocô já cai junto com o ovo. Cara, pra você ter uma noção, a preguiça, ela é um cabide de um monte de coisa. Porque ela é tão devagar que ela consegue fazer essas coisas. Ela cria faz assim, um próprio ecossistema. Ela faz assim, Exato. Carlos Osso. Ai, tem um pernilongo aqui me incomodando. Nossa, que Isso. terrível.
que horror. E ela não precisa limpar a bunda, ela já tem um inseto ali, um rola-bosta ali. Opa, deixa comigo, senhora preguiça. Fiz cocô, ainda bem que eu não preciso me limpar. Não precisa gastar dinheiro com papel higiênico, já tem bichos que limpam pra mim. É isso aí. E aí o que acontece? Essa alga cresce na preguiça. E vive numa simbiose ali E com a tá preguiça, nesse pelo imundo dela. Porque imundo por quê? Porque tudo que é sujeira, que é coisa, fica. pendura, fica. Mas por um lado, a preguiça fica mais camuflada. É verdade. Ela fica mais camuflada. Você olha pra cima, você vê menos, porque ela tá verde. Eu até deixei de fora algumas fotos de que a preguiça tá verdinha. Parece que caiu tinta nela, mas não é pigmento. Não E tá também refletindo. não é nanoestrutura, é simbiose. É uma alga que gruda nela, é a alga que é verde. Mas ela gruda no pelo da preguiça, a preguiça fica verde. Então a gente tem um caso na natureza. Eu não sei se todas as espécies de preguiça têm essa simbiose, eu não lembro agora. Uhum. Mas a gente tem um caso na natureza de um mamífero verde. Mas ele não é verde. Não é verde, mas na prática ele fica verde. Cara, bom demais. Adorei, Pirulinha. Muito bom, cara. Foi muito acrescentador. Muito legal. Foi muito Muitas legal. curiosidades juntas. Gostei isso. bastante. De nada. Excelente programa. Gostei De bastante, nada. Pirulinha. Quando eu me esforço... Quando você se pois esforça, é, você é olha bom, só. cara. Olha, é impressionante. Eu não sei porque o Fábio fez uma cara... Eu deveria ficar ofendido, talvez. Não. Mas, ok. Adorei, Pirulinha. Era isso? Era isso. Lembrando que a gente tem o patrocínio da Insider. Da Insider, que tem de todas as cores. Que tem, agora, eles ampliaram as cores, tem mais Olha cores só, agora. tem mais cores que você consegue ver porque você é tricromático. Perfeito. A menos que você seja daltônico. Que aí você- Que, aliás, é porque a falha de uma das oficinas, então você vira dicromático e aí você enxerga igual o macho de um sagui. Exato. A gente aqui você pode ser um macho de um sagui também, é verdade. Exatamente, você pode ser... E um exemplo de cor tá aqui, eu adoro essa cor da Insider. Acho É. muito bonita. Não é essa aqui, ó, não o amarelo. Isso tá. aqui não é Insider. Essa aqui pra parecer que eu sou venenoso. pra isso. predadores não me comerem. É um Exatamente. dendrobato. É. Gente, beijo pra todo mundo. Um abraço pra vocês. Falou, Valeu. tchau. Que bobagem que você tá falando, Ruas. É que Na claquete, eu li mamilo verde. tava escrito mami Em verde. vez de mamífero verde. E aí, qual que foi o comentário depois do mamilo verde? A She-Hulk. Tá tentando Ou criar o Hulk. o nosso O Hulk cérebro. também. Ou o Hulk. Hulk. Pode ser o Hulk também, porque Nosso cérebro ele também é tem feito para mamilos. buscar correlações. Perfeito. Eu vi o mamilo verde, meu cérebro ficou tentando encontrar uma correlação Perfeito. no universo. Perfeito. É, com clorofila. Mamilo fotossintético. Isso. Polêmicos. Pois bem, Quiser cortar essa parte? Não, que cortar o quê? Não, Depois dessa vai ficar. Vai ficar nessa Ok. tergiversação aí. Vocês tergiversando. Liga o relógio. Esse que é o nome. É mamíferos, então. Nós, melanina. Vós, melanina. Isso. Nós, melanina. Tu, melanina. melanina. Exato. Ah, isso exato. é fácil. Não, nós melaninamos. Né? Vós é. melaninais. Eu melanino. Eu melanino. Tu Exatamente. melaninas, Isso. ele melanina. Melaninam. É, Isso. exatamente. E eu converti todas as imagens. Você sabe que eu odeio quem inventou aquelas imagens WebP, né? Não, Eu acho que essa pessoa, é um terror. essa pessoa WebP, ela deveria ser pendurada Não devia Pelas ter esse bolas formato. azuis. pelas bolas azuis. Mas sabe onde ela mora? No Omar. Não é na piscina. Não é na piscina, não é na piscina, no cara. mar. Ah, olha Ela só. mora no mar. No mar, muito Ela bem. tem um monte de Uau, oficina, mas ela É, A gente tinha que ter um não- prêmiozinho, um troféuzinho Ô, pra esse piscina. momento. piscina. Ô, piscina. É.